Oi pessoal, no vídeo passado eu falei sobre o que é e como aplicar o método Snowflake. Eu também expliquei que eu reduzi o método em 6 etapas. Hoje eu vou falar sobre elas aqui, dividindo esse vídeo em 2. Lembre-se, é importante seguir a ordem que eu vou mostrar porque o método segue uma linha de pensamento. Ou seja, sem a primeira e a segunda etapa é difícil pular diretamente para a terceira. Não que seja impossível, mas fica muito mais difícil. Porque o método é como se fosse uma escadinha. Você vai subindo degrau por degrau até alcançar ali o topo, que é o final do seu projeto. E por favor, não esqueça, você não vai conseguir montar a estrutura do seu livro em apenas um dia. No geral, os escritores podem demorar mais de um mês para concluir todas as etapas do método, dependendo do seu livro, do seu ritmo e do seu projeto. Mas acredite, mesmo fazendo rápido, provavelmente você ainda vai demorar um mês. É um processo que realmente não adianta tentar forçar, porque não vai ficar legal, você não vai conseguir, vai se frustrar, então tem que ir no seu ritmo mesmo. E acredite, as coisas vão fluir, por isso que é importante seguir cada etapa na ordem, porque existe uma razão para elas estarem nessa ordem, realmente é para te estimular a pensar em outras coisas quando você chega na outra etapa. O importante é não desistir do método, porque como eu já disse, é melhor perder esse tempo agora, perder entre aspas, do que você fazer solto e depois perceber que vai ter que mudar uma característica, vai ter que mudar uma cena, vai ter que mudar o livro inteiro, vai ter que mudar capítulos inteiros. Então é realmente melhor perder, novamente entre aspas, esse tempo agora do que mais pra frente, quando você já tá super envolvido com o projeto e tudo que você quer escrever e não ficar voltando atrás. Então vamos lá? As primeiras etapas do método são simples. Começa simples e depois vai complicando, mas também não é nada impossível, então relaxe. Primeira etapa, seu livro como um best-seller. Antes de tudo, você vai abrir a lista de best-sellers da New York Times. O link eu deixei aqui na descrição do vídeo. Nessa lista você vai encontrar várias frases, na verdade, que descrevem o que é o livro. Leia essas frases e tente fazer uma que defina o seu livro nesse mesmo estilo. E tente ler frases de livros que se parecem com o seu. No caso do meu livro, O Último Tiro da Guanabara, que foi o ganhador da edital da prefeitura, eu escrevi essa frase. Às vésperas de um golpe militar, Juscelino Kubitschek apela a um vidente cego para salvar o seu governo. É uma frase curta que define o seu livro, principal característica dele, do mesmo jeito como se definem os outros, enfim, serve de inspiração e é também uma boa maneira de você entender qual o principal gancho do seu livro, qual o principal problema, o que vai prender os leitores. Na verdade, para escrever essa frase, você pode se inspirar em qualquer lugar que tenha sinopses curtas e que usam essas frases para atrair a atenção dos leitores. Lembre-se, a frase deve ser curta, contar o que o personagem quer e evitar ter muitos nomes. Então, recapitulando, essa etapa é útil porque você pode depois, novamente, voltar a usar ela na divulgação do seu livro e também que ela te ajuda a entender melhor qual é a parte mais importante do seu enredo. Prontos? Vamos à segunda etapa, resumindo o livro em 5 frases. Então, agora que você já conseguiu resumir sua história para si mesmo e deixar isso de maneira clara, você vai tentar resumir o livro em 5 frases. As primeiras 4 devem ser os problemas. E a quinta deve ser a resolução ou não desses problemas. Ou seja, sua história precisa ter um começo, 3 acontecimentos principais e um desfecho. Eu vou dar um exemplo hipotético e bem bobinho aqui, eu não vou poder contar tudo de como eu fiz o método Snowflake no meu livro, senão eu vou contar todos os spoilers pra vocês do Último Tiro da Guanabara. Então eu vou colocar 5 frases de uma história que eu acabei de inventar. Começo. Fulano descobre que é adotado. Problema 1. Fulano tem que mudar de cidade para descobrir quem são seus pais. Problema 2. Fulano não se adapta à nova cidade e também não se dá bem com os novos pais. Problema 3. Fulano quase morre. Final. Fulano entende as qualidades e defeitos de seus pais e aprende a morar na nova cidade. Como eu disse, é um exemplo hipotético, gente, só para vocês entenderem como é que funciona essa parte dessa etapa de pensar o começo, 3 problemas e o final. Por favor, façam melhor do que isso, do que esse exemplo bobinho que eu acabei de pensar aqui.
E nessa etapa, gente, não tenha pressa. É preciso pensar nos principais pontos que você quer passar para o leitor. Quais são os principais pontos da sua história? E novamente, pode ser um processo demorado. Às vezes a gente não tem ideia qual vai ser o problema 1, 2 e 3. Às vezes tem ideia do problema 1 e 2 e o 3. Não sabe. Justamente porque às vezes o 3 está muito conectado ao final da história e às vezes a gente não sabe como é que a história termina, né? Então, e lógico, pode ser um rascunho. Depois pode ser que você chegue no final do método e queira mudar essas frases. Você descobre que o problema 3 era insignificante e que na verdade você precisa de um problema mais forte para ali fisgar o seu leitor, ou que o 2 ou o 1, enfim, realmente tudo pode ser mudado. Então vamos ao resumo dessa etapa. Ela é muito importante porque sem ela a gente não pode dar continuidade para a terceira. Além disso, é através da etapa 2 que a gente consegue enxergar a história como um todo e depois, escrevendo o livro, a gente consegue entender em que parte da história a gente está. Se a gente está no começo, se a gente está no meio ou no final, se aproximando do final. Também é importante para entender quanto que falta para alcançar determinado ponto, né? Terceira etapa, caracterizando os personagens. Agora é hora de focar nos personagens. Faça uma lista de todos os personagens mais importantes do seu livro. Depois você vai começar a fazer fichas sobre eles. Cada personagem deve ter uma ficha contendo nome, resumo da história desse personagem em uma frase, motivação, o que ele ou ela quer de forma abstrata, objetivo, o que ele ou ela quer de forma concreta, conflito, o que a impede de conseguir o que deseja ou o que o impede de conseguir o que deseja, epifania, o que esse ou essa personagem vai aprender ou mudar. Por fim, resumo da história do personagem em um parágrafo. Para ilustrar, eu vou colocar aqui a ficha de um personagem que eu fiz. É um personagem secundário que eu fiz para o meu livro O Último Tiro da Guanabara. A ficha é do João Goulart, uma pessoa que existiu de verdade e que na época, em 1955, era vice-presidente do Juscelino Kubitschek. Novamente, gente, eu não vou colocar a ficha de um personagem principal, caso contrário eu vou dar muitos spoilers. Então a ficha vai conter nome, João Goulart, apelido, Jango. Resumo da história desse personagem em uma frase. Braço direito de Juscelino. Faz de tudo para manter-se no governo e garantir a posse do presidente. Motivação. O que ele quer de forma abstrata. Prestígio. Objetivo. O que ele quer de forma concreta. Acabar com as chances dos udenistas de agirem contra seu governo. Conflito. O que o impede de conseguir o que ele quer? Os udenistas e outros que estão a favor do golpe, além de seu temperamento teimoso e arrogante. Epifania. O que esse personagem vai aprender ou mudar? Ele vai se tornar mais corajoso para agir de acordo com as próprias ideias e compreender que nem tudo é preto no branco. Resumo da história desse personagem em um parágrafo. Ele foi quem indicou JK para concorrer à presidência e desde que foram eleitos lutam juntos para chegarem ao poder. O Jango tenta manter as relações entre Isaías e JK quando os problemas apertam no começo, mas depois tenta mudar a opinião de JK quando passa a desconfiar das previsões do cego, talvez por medo dos seus dons. Gente, o processo de ficha foi muito bacana porque eu pude entender o que esse personagem se tornou para minha história, para além dos livros de história oficiais. Ou seja, é uma forma de humanizá-lo e também entender qual que era o papel dele na minha ficção. Pode ser que nesse momento você sinta a necessidade de falar dos personagens principais primeiro e depois dos secundários. Pra mim foi isso que aconteceu. Conforme eu percebia que precisava falar de algum personagem para facilitar o livro ou outra etapa, eu voltava na etapa 3 e fazia a ficha desse personagem. Ou às vezes até escrevendo o livro eu percebia que eu estava começando a colocar muito um personagem na história, que eu precisava ter uma ficha dele para facilitar, entender quais eram as principais características, como é que eu ia descrever essa pessoa, e isso se torna muito fácil. Então, o bom do método é que a gente sempre pode mexer nele, inclusive nas etapas que já estavam prontas, que já estão prontas. E bem, por que esse ponto do Snowflake é importante? Ele é legal porque às vezes a gente demora para pensar em detalhes sobre um personagem e pensar em características. Às vezes a gente só descobre o que aquele personagem quer no final do livro. Só que é muito importante entender, muitas vezes, né,
o que aquele personagem quer no começo, porque a gente já vai estruturando todas as ações e falas dele de acordo com o que a gente sabe que ele pretende fazer. Ou seja, sabendo antes das motivações e dificuldades do personagem, a gente pode trabalhar ele melhor no livro, trabalhar melhor com o crescimento dele ao longo dos capítulos. Novamente, por quê? Porque a gente sabe da onde ele partiu e onde que a gente quer chegar com aquele personagem. E a gente pode trabalhar melhor fatores que são da personalidade dele ou dela e que vão interferir diretamente na ficção, na história. Além disso, sabendo o que a gente espera de um personagem, ele ou ela acaba ficando um personagem mais bacana. Então o leitor se identifica mais, o leitor sente mais proximidade com os problemas e as qualidades também. E outro detalhe muito legal é que os personagens nos ensinam muito sobre a nossa própria história. A gente, muitas vezes, descrevendo um personagem, tem alguma ideia de algum rumo que o livro pode tomar. Então eles dizem muito sobre o nosso livro, a nossa literatura, o nosso jeito de escrever. Muitas vezes aconteceu comigo de descobrir qual era a importância de um personagem apenas no final do livro. E aí o que acontece? Ou você percebe que ele é um personagem totalmente cortável, ou você percebe que as características ou o jeito dele agir no final não estão condizendo com o jeito dele agir no começo. Muitas vezes isso pode acontecer, mas é importante que ocorra de propósito, que tenha um sentido. Quando não ocorre de propósito, muitas vezes não tem sentido essas mudanças. E é aí que a gente tem que mexer, tem que mudar, demora mais para terminar o livro, fica desanimado. E o método ajuda a evitar esse tipo de coisa. É muito ruim quando acontece num livro de um personagem mudar pro autor, mas não mudar pro leitor. Isso também é péssimo. Ou seja, muito carinho e muito cuidado com as fichas dos seus personagens, elas são muito importantes. Gostou? Então vem ver o próximo vídeo com as últimas 3 etapas do método. É isso aí, já estamos quase acabando. E se você não entendeu muito bem sobre o que é esse método ou por que usá-lo, não deixe de ver o primeiro vídeo sobre o assunto. Até já!